Muito bem, nessa primeira atividade nós vamos praticar a modelagem tridimensional para realizar a criação desse cubo, né? Desse baú, na verdade, desse baú tecnológico. Então nós vimos que a primeira coisa é analisar que figura nós temos dentro do Blender que mais se assemelha ao objeto que eu estou querendo fazer a modelagem ou a criação. Então nós temos aqui de cara um cubo, né? Já tenho um objeto bem próximo de um cubo. Eu já tenho o que? Um cilindro, né? Se a gente pegar o cilindro e rotacionar ele aqui, ó, no eixo específico, em 90 graus, eu já tenho aqui a figura do cilindro, ó, na frente do objeto. Tá? E eu tenho também pequenos parafusos que podem ser derivados originados, né, a partir desse cilindro também. Ok? Então, basicamente, a estrutura é essa. A gente tem também uma figura mais boleada na parte de cima, que sugere até a criação de uma esfera, e alguns elementos aqui também em formato cilíndrico. Vamos lá? Então, depois que a gente tem esses objetos em mente, primeiro, então, a gente faz a nossa análise, vê o que a gente vai precisar. Primeiro, esses objetos, né, essas primitivas, que eu vou utilizar na modelagem. E depois eu começo a pensar em que ferramenta que eu posso utilizar nessa edição. Então, eu já sei que eu vou precisar de um cubo. A figura base do meu objeto é um cubo. Então, como a gente já definiu essas figuras, a segunda parte é a gente pensar também como esse objeto ele vai ser dentro do meu jogo. Eu vou abrir esse baú ele vai ficar fechadinho, né? Esse objeto vai ter uma abertura, vai ficar fechado no jogo, não vai ter uma dinâmica. Porque a partir do momento que eu defino esse objeto que ele vai ter uma abertura, eu já mudo a minha modelagem, eu já penso na parte interna do objeto. Se eu defino esse objeto como fechado, não vai ter uma dinâmica de abertura no meu jogo, então eu já tenho um outro tipo de modelagem, outro tipo de pensamento para não ter nenhum detalhe interno, já que não vai ser visível ali para mim. Ok? Criei o meu cubo, vou entrar na edição, ó, Tab, e eu percebo que a maioria dos cantos são suaves, ó, são arredondados. Então pressiono a tecla Ctrl B para ativar o bevel, ó. Ctrl B, soltei a mão, e aí só movimentei o mouse, ó, e você define o tamanho da suavização do bevel. E se eu arrastar o mouse para frente e para trás, ó, eu defino aqui o quanto que eu quero suavizar. Eu não quero esse objeto como um objeto high poly, né? Um objeto que tenha uma quantidade de polígonos muito alta. Então eu vou utilizar aqui no máximo 3 ou 4 segmentos. Ok. A parte de cima ela é maior do que a parte de baixo, tá? A gente pode fazer de várias formas. Ou a gente corta o objeto no meio, né? E elimina a de baixo. Ou a gente aproveita esse corte do meio e aumenta a estrutura de cima, tá? Então, para cortar um objeto, posso vir aqui do lado, ó, Loop Cut, ou o atalho Ctrl R. Ctrl R. E clico aqui no meio, ó. Vou definir o corte um pouquinho mais para baixo. E aí eu tenho as duas divisões, né, da tampa, né, que seria a tampa e a base do objeto. Vou utilizar o raio-x. Aqui em cima eu consigo alterar minha visualização para raio-x. Dessa forma eu consigo selecionar e visualizar o fundo do objeto. Caso contrário, eu só seleciono o que eu estou vendo naquela determinada vista ou nesse determinado ponto de visualização ou campo de visualização aqui, tá bom? Raio-x, selecionei toda a parte de cima, vou mudar aqui para face e aqui eu posso prolongar
Eu não posso aumentar, ó, porque eu criei uma inclinação ali, ó. Tá? Eu posso utilizar extrusão, Alt E, ou posso vir aqui do lado também a mesma coisa, extrusão ao longo da normal, ou atalho Alt E, tecla E. E eu posso prolongar um pouquinho, ó, essa face. Tá? Se eu quiser que esse movimento seja bem suave, ó, ao arrastar o mouse eu seguro o Shift, ó, e aí tem uma precisão maior. Fechou? Então já tenho essa parte aqui em cima. Ok. Parece muito aquele boneco do Mario, né? O Toad. Fechou? Vou adicionar aqui um cilindro. Observe que eu já saí do modo de edição. Estou no modo de objeto. Cilindro. Entrei na edição. Vou mover ele para cima. Ó. S. Z. Lembrando que para mover, tecla G. G para mover. Grab. E trava no eixo Z. Ó. Tá? Reduzir o tamanho. Posso usar também aqui uma extrusão, tecla E. E S de escala. Tá? Então resolvo a figura de cima, tá bom? Agora vamos pensar no low poly, né? Então esse cilindro padrão, ele é tem uma quantidade muito alta de polígonos. Vamos reduzir para uns 14, né? Ou talvez 12 polígonos. Né? Vamos deixar em 12, já é o suficiente ali. Eu posso reduzir as propriedades também aqui, não tem problema nenhum. Tá? Vou mover G, Z. Coloquei ali no topo, ele é bem menor. S, G, Z. Entrei na edição, tecla Tab, selecionei a face de cima, E, cliquei, S, para reduzir a escala. Aqui em cima, eu posso mudar o ponto de origem para cá. Apply Snap Cursor to Selected. Então o cursor ele muda ali para a origem desse objeto selecionado. Tá? Quando eu adicionar um novo objeto, no caso uma esfera, essa esfera ela já vai estar alinhada ali nesse objeto. Eu vou reduzir também aqui a quantidade desse objeto. Vou reduzir o raio. Tá lá o meu objeto. Essa esfera é um pouco mais achatada, então posso reduzir a escala, ó, S e Z. Reduzir a escala no eixo Z. Tá? Claro também que a gente pode eliminar a parte de baixo, o que é mais interessante, já que eu não vou ter a participação desses elementos efetivamente ali na malha. Então, vai ocupar espaço, deleta a parte de baixo. Tá? Percebo que está tudo muito gordinho, né? Eu posso reduzir a altura geral, ó, SZ. Posso baixar um pouquinho, GZ. Tá? Aqui também um ponto que seria interessante a gente utilizar a mesma quantidade de polígonos, ó, do objeto anterior. Então eu vou até excluir isso aqui. Eu usei 12, não foi? Ó, aí dá certinho ali. E aí eu tenho uma quantidade legal. Até para, se eu quiser linkar depois, não é? Em uma mesma malha, se eu quiser ligar numa mesma malha, fica muito mais fácil. Eu acho que ele é mais largo, então eu uso S, ó. Só que eu não quero afetar a altura, então elimino o Z da transformação, Shift Z. E eu deixo mais largo o meu objeto. Acho que já está mais proporcional. Vamos então para a parte da frente do objeto. Add Mesh Cylinder. Vou deixar o mesmo vértice
E aproveito aqui para rotacionar, ó, no eixo X. Na verdade eu poderia ter resetado o snap, tá? Para facilitar ali para ele vir para o meio, mas não tem problema. Cursor toward origin, né? A origem do mundo ali. Mas não tem problema. Eles já estão alinhados, ó. G, Z, para não ficar fora do alinhamento. Lembrando que eu estou na vista frontal, tecla número 1 do teclado numérico, tecla 3 eu tenho a lateral, G, Y, tecla 3 do teclado numérico, beleza? Mesma coisa, entrei na edição, selecionei a face, I de inset, E de extrusão, I de inset, E de extrusão, e tá lá a parte da frente do meu objeto. Ah, tá muito gordinho, então S, Y, eu reduzo a espessura. Vamos agora para os parafusos. Vamos selecionar um novo cilindro, ADD Mesh Cylinder, e vou rotacionar também no X, 90 graus. Vista frontal, reduz a escala, G. Vamos voltar para a lateral, G, posiciona aqui no cantinho. Vou aumentar um pouquinho a espessura, ó, S, Y. E aqui um pouquinho a redução do tamanho. Ele ficou um pouco gordinho. Vamos tentar, na verdade aqui já é a curva, né? Se eu olhar aqui de cima, já é a curvatura. Vou tentar jogar ele mais aqui. Pra não ser influenciado tanto pela curvatura. E esse aqui eu vou reduzir mais um pouco. Vou baixar. Ok, bem aqui tem uma opção chamada Mirror. Mirror no X, ó. E aí tu consegue espelhar esse objeto no eixo específico, tá? Porém, um jeito mais efetivo da gente fazer isso é utilizando o modificador, como a gente viu nas outras aulas, ó. Mirror. E localizo aqui o objeto de referência, que é a minha tampa. E eu faço mirror, espelhamento, nos dois eixos, X e Y. Tá? Dessa forma, qualquer alteração que eu fizer aqui no meu objeto, né, vamos supor que eu estou fazendo ali a parte, sei lá, do baixo relevo, né? Conectar aqui esses segmentos, J, e vou criar aqui um parafusinho sem muito segredinho. Então, todos os demais já vão ter essa repetição, ó, esse espelhamento, certinho? E para a gente fazer o resto, muito simples, duplico, ó, Shift D, cancelo, ESC, e aqui eu rotaciono, ó, RZ, tá? Só que o que acontece? Essa rotação, ela tá no ponto mediano. A gente vai mudar o ponto, na verdade, para o 3D cursor, tá? Então, RZ, e eu consigo agora especificar essa rotação em 90 graus. Tá lá certinho o meu objeto posicionado idêntico nos 4 cantos. Então, repetindo, Shift D, duplico. Eu quero deixar ele na mesma posição, cancelo com ESC. Depois eu rotaciono RZ 90, tá bom? E não esquece de mudar para 3D cursor. Feito isso, o objeto ele está já redondinho. Posso até mudar o modo de visualização aqui para, enfim, ou tentar talvez um outro tipo de visualização que é muito legal para hard surface, não é que esses objetos rígidos, não é? Como
robôs, armas. A gente altera aqui o renderizador por Workbench e vamos alterar algumas opções aqui. Cavidade, vamos deixar ambos, aumentar um pouquinho esse parâmetro. Tá também aqui para dar uma sombra. O que mais a gente tem? Acho que é só Shadow. Vamos colocar sombra também, ó. Legal. Uma sombrazinha. E tá aqui o nosso objeto bonitão. Material, vamos colocar uma coisa aqui. Olha só. Legal, né? E essa estrutura facetada a gente muda aqui, ó, Shade Auto Smooth. Ele vai dar essa smoothada no objeto. Seleciona tudo, ó, Shade Auto Smooth com o botão direito do mouse. Eu tenho essa suavização do meu objeto. Mesma coisa aqui. Então, essa foi a nossa atividade, a nossa AT1, nosso baú tecnológico. Não é a nossa primeira atividade aí avaliativa do semestre.